Olá, pessoal. Bom dia. Bem, hoje nós vamos apresentar para vocês, neste capítulo de momento de inércia, a solução, de dois problemas que já vimos, que é o cálculo de uma placa circular, um disco, e uma placa retangular. Só que faremos por integração. Então, vamos considerar o momento de inércia, de um disco, fazendo agora por integração. Nós temos dois caminhos, a seguir. Poderíamos, por exemplo, trabalhar aqui com o momento de inércia polar. Calcular o momento de inércia em relação ao eixo Z, que é bastante simples, nós já vimos como fazer isto, e faremos agora, e depois fazer em relação ao eixo X e eixo Y. Então, nós temos um elemento de massa, dm, que seria esse aro que tem essa superfície aqui, 2πr de comprimento, e tem uma espessura T. E tem também, o elemento tem uma espessura dr, está localizado numa posição R do centro, e R grande é o raio do disco. Poderíamos também utilizar uma forma que utilizamos lá atrás, que fizemos o cálculo do quadrante, o momento de inércia do quadrante. Então, imagine isso aqui como se tivesse uma espessura T, igual tem o disco. Pode imaginar, inclusive, que o próprio disco com a espessura T. Aí, pegamos o elemento de área dA, que é o ds, dr, e aí teria um volume, que seria a área dA, vezes a espessura T. E o dm seria ρdv. E aí faríamos a projeção desse R, que é a distância do elemento de massa dm até o centro, teria o componente x, que daria por r cosseno θ, y r seno θ, chegaríamos lá nas integrais de seno quadrado θ, cosseno quadrado θ. Já vimos isso aí. A única diferença é que estaríamos utilizando dm e não dA. Mas vamos apresentar a solução para o momento polar, para chegarmos ao momento de inércia em relação a x e y. Então, esse elemento de massa dm, ele é igual a ρdv, onde dv é a área desse elemento vezes a espessura. Então, ρdv é o comprimento 2πr vezes a espessura dr mais a espessura vezes a espessura da placa T. Então, nós temos a massa do elemento dm. E sabemos que, em relação ao eixo Z, que é o eixo polar, este elemento de massa dm tem um momento de inércia dz, que é R2dm, a distância do elemento até a origem. Então, dz é igual a R2, dm, que vimos aqui, e o momento polar, então, dz, multiplicando R2 com R, vai dar R3. Então, o Iz vai ser as constantes, sai da integral, ρt2π, integral de 0 a R, que é da origem até a extremidade do disco, de R3dr. Fazendo a integral de R3dr é R4 sobre 4, já pegando o limite superior. Fazemos novamente aquele artifício de multiplicar por m e dividir por m. Mas m é igual a ρv. V é o volume do disco. O volume do disco é a área da seção do disco, πr2 vezes a espessura T. Então, πr2 vezes T. Fazendo as simplificações de ρt e 2π, igual nós temos aqui, o 2 com 4 vai ficar 2. Então, o R4 com R2, então resulta no momento, em relação ao eixo Z, de meio de mR2, que já descobrimos em vídeos anteriores. Bem, sabemos que o momento em relação ao eixo IZ, o momento polar em relação ao eixo Z, é igual a Ix mais Y. Mas esse disco, ele está para o eixo X como está para o eixo Y. Então, os momentos entre esses dois eixos são iguais. Então, Ix é igual a Y
Eu poderia falar que IZ é igual a 2 vezes x, por exemplo. Então, o x seria o IZ dividido por 2, que nós teremos, então, nos vai dar, né, que y igual a ix, que é 1/4 de mR2. Então, este é o momento de inércia em relação a x e y, que demonstramos utilizando antes, como sendo o momento de inércia de uma massa é igual a ρt vezes o momento de inércia da área. Bom, vamos agora calcular o momento de inércia em relação aos eixos para esta placa retangular. É uma placa também delgada, né, de uma espessura pequena, T. Vamos pegar aqui, como exemplo, vamos calcular em relação ao eixo y pelo método da integração. Então, para isso, nós vamos pegar um elemento de massa, né, dm, que está distante do eixo y, de x. Sabemos que o momento de inércia em relação ao eixo y, dy, para este elemento de massa dm, é a distância elevada ao quadrado vezes a massa dm. Essa massa dm, ela é igual a ρv. Qual é o volume deste elemento? Este elemento tem um volume que é igual esse lado aqui dx, essa altura b e a espessura t. Então, bt dx. Este é o volume. Logo, y, integral de dy, que é igual a integral de x2 dm. Integral de x2 dm é ρbt dx. Neste caso, vejam que se esse eixo está exatamente aqui no baricentro, passando aqui pelo centro de gravidade, tanto o eixo y quanto o eixo x, quanto o eixo z. Então, nós estamos integrando deste ponto até este. Então, nós estamos integrando de menos a sobre 2 até a sobre 2. Esta é a nossa integral. Entretanto, nós sabemos que se há uma simetria, se este lado aqui é igual a este, eu posso falar que é igual a integral, né, de menos a sobre 2 até a sobre 2, é igual a 2 vezes a integral de 0 a sobre 2. Então, 2 vezes a integral de 0 até a sobre 2. Tirando o ρbt, que são constantes, então nós temos essa integral. Integral de x2 dx, x3 sobre 3. Então, o limite superior a sobre 2 elevado ao cubo, né, substituindo aqui, sobre 3. Então, nós temos a elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vai nos dar 2 ρbt, a elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 8, vezes 3, 24. Fazemos também o artifício de multiplicar por m e dividir por m. Então, y é igual a 2 ρbt, a 3 sobre 24, m sobre m, m é igual a ρv. V, volume da placa, A, B, T. Bem, fazendo aqui as devidas simplificações, ρbt e A3 com o A2, 2 com 24, nós temos que y é meio de MA2. Vejam que o momento de inércia em relação a y depende desse lado. Se vocês fizerem para o x, é só tomar um elemento horizontal e fazer o mesmo processo. Integral de menos b sobre 2 até b sobre 2, e aí vocês vão encontrar 1/12 de mb2. Para calcular em relação ao eixo z, somamos ix mais y. Aproveitando também, pessoal, é bom chamar a atenção que não existe momento de inércia negativo, porque as distâncias são sempre elevadas ao quadrado. Então, os momentos de inércia são sempre positivos. Aqueles momentos de inércia que nós tivemos como negativo, na hora de calcular áreas compostas, é porque nós retiramos porção da superfície. Mas o momento de inércia é sempre positivo. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar de momento de inércia de corpos compostos. Abraço a todos.